transformado pelo Evangelho, Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 a 11. Se você não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar aqui, nós vamos usar a versão NVI, ok? Assim mesmo sentado, vamos ler a palavra do Senhor que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, soberano Senhor, aqui está a Tua palavra, que foi inspirada, que foi escrita, e aqui, Senhor, pedimos por misericórdia, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco, através da Tua palavra, conduzindo o nosso coração, Senhor, a se inclinar, Senhor, a viver a uma vida semelhante a Cristo Jesus. Que possamos desejar isso nessa noite, e que o Teu Espírito Santo possa a cada dia, Senhor, nos fazer ser semelhante ao Teu Filho, a Cristo. Pedimos isso, conduz o nosso coração, enche este lugar com Teu Espírito, protege, Senhor, a este lugar, cuida das crianças lá, Senhor, que seja uma noite gloriosa, por favor, surpreenda-nos mais uma vez, precisamos de Ti, enche este lugar da Tua vida, no nome de Jesus que eu oro, amém. O texto que nós vamos então meditar, esse que eu li, nos conduz ao coração do Evangelho, e nos revela a essência, então, da humildade e da exaltação de Cristo Jesus. Esse texto é um chamado para que tenhamos a mesma atitude, assim que o apóstolo Paulo diz, a mesma atitude de Cristo Jesus, um chamado para uma vida de humildade, obediência e, finalmente, de exaltação em Deus. Então eu quero começar trazendo à tona aqui uma verdade poderosa e confrontadora, que diz assim: Deus, em sua infinita sabedoria e graça, Ele escolheu trabalhar com homens e mulheres que muitas vezes eram rejeitados pela sociedade de sua época, pessoas que não eram consideradas, rejeitadas, discriminadas, e foram essas pessoas que Deus escolheu para trabalhar e usar com o seu poder. Ele escolheu aqueles que eram considerados fracos, falhos e até mesmo pecadores. Mas a beleza dessa escolha divina não está apenas na seleção dos improváveis, mas na restauração completa que Ele operou e opera ainda nas vidas. Pense, por exemplo, no personagem bíblico como Abraão e Sara, uma família avançada em idade que não tinha filhos nenhum, representam um dos exemplos mais poderosos de Deus quando Ele escolhe e transforma esses dois improváveis idosos sem filhos para cumprir o seu propósito grandioso. Aos olhos humanos, eles eram uma escolha inesperada e aparentemente incapaz de realizar esse plano divino de formar uma grande nação. No entanto, Deus os escolheu. Deus, assim, na sua sabedoria, escolhe este casal, prometendo-lhes uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Deus chamou Abraão, que na época Abrão, de Ur dos Caldeus, e fez com ele uma aliança, prometendo-lhe uma terra e uma descendência. E em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3,
Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, nessa época, tinha 75 anos quando ele recebe essa promessa. Sara, vocês conhecem a história. Então Sarai era estéril, não podia de maneira nenhuma ter filhos, e apesar dessas circunstâncias desafiadoras, o que eles fazem, meus irmãos? Eles confiam na promessa de Deus. O interessante é que Ur de Caldeus, Abrão, vivia um povo politeísta, ou seja, eles adoravam a vários deuses e eram envolvidos em práticas religiosas complexas. Imagina, Deus escolhe então Abraão dessa terra. Ele vivia em um ambiente cultural e religioso muito diferente daquele que Deus estava prestes então a introduzi-lo. O chamado de Deus foi então um divisor de águas na sua vida, exigindo uma tremenda fé para que Abraão pudesse deixar tudo de lado, para que ele pudesse então viver aquilo que Deus estava chamando, mas um futuro completamente incerto. Mas Abraão responde com fé. Abraão obedece então à vontade de Deus, à ordem de Deus, sem questionar nada, mesmo sem saber para onde que ele estava indo, não sabendo para onde estava vindo. Como eu disse, ele tinha 75 anos quando ele partiu de Harã, para onde a sua família já tinha se mudado anteriormente, e ele parte então para a terra prometida, Canaã. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, a fé de Abraão é destacada como exemplo de obediência. O autor de Hebreus vai dizer: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigindo-se a um lugar que jamais tarde receberia como herança, embora não soube para onde estava indo. Abraão obedeceu ao chamado de Deus sem saber que lugar é esse, para onde que eu vou. Ele simplesmente obedece, ele confia em Deus. E esse ato de obediência sem garantias exemplifica essa fé genuína, essa fé que é inabalável. Ele deixou sua terra natal, suas raízes, sua segurança, a sua proteção, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele tinha de mais de importância, e ele então se coloca à disposição do Senhor, na confiança plenamente nas promessas de Deus. Essa disposição de seguir Deus cegamente, sem saber aonde estava indo, é uma demonstração de uma obediência extraordinária, especialmente considerando que ele não tinha, como diz o texto, nenhuma certeza de futuro, do seu destino, porque o que esperava por ele. A história de Abraão nos mostra que Deus frequentemente escolhe aqueles que, aos olhos do mundo, são improváveis, considerando inadequado para cumprir, para fazer o que Deus estava pedindo, para realizar essas grandes obras, mas não para Abraão. Ele obedece ao Senhor e ele confia no Senhor. Mas a Bíblia não para por aí. Ele fala de outras histórias. Na época do Antigo Testamento, nós vamos encontrar duas leis culturais dominantes da época. Primeiro, a lei da valorização da mulher, baseada na sua beleza e na sua fertilidade. Quanto mais ela era bela e quanto mais ela era fértil, ela tinha então mais ela era mais visibilidade, tinha mais visibilidade, mais honra. E também tinha a lei da primogenitura, que dava ao filho mais velho quase todas as propriedades e riquezas da sua família. Então o filho mais velho tinha toda a sua prioridade. Mas Deus sempre na história, constantemente, ele subverte esses valores. Nas gerações que seguem, Deus escolhe trabalhar não só com o filho mais velho, mas frequentemente com o mais novo. Nós vamos ver Isaac sobre Ismael, nós vamos ver Jacó sobre Esaú, José sobre Judá, sobre Rúben, Efraim sobre Manassés, e mais tarde Moisés
sobre Arão e Davi, de todos os seus irmãos mais velhos. Mas o que eu quero destacar aqui com esses personagens, que não eram apenas os filhos mais novos, porque já é notável essa diferença, mas eles também eram homens com falhas significativas e algo que a Bíblia não esconde, que eles são falhos, que eles são pecadores, que eles são pessoas muito difíceis de lidar. Jacó, prejudicado pelo favoritismo do pai que preferia Esaú, tornou-se uma pessoa desonesta e manipuladora. Moisés, quando foi chamado, se sentia incapaz porque ele tinha dificuldades na fala. Mais tarde, Deus vai escolher libertar o seu povo e escolhe pessoas como Gideão, Jefeté, Sansão, cujas suas vidas eram marcadas por decisões tolas e comportamentos pecaminosos. A escolha de homens frágeis em várias gerações não pode ser vista então, porém, é uma coincidência. Deus então foi uma coincidência ali. Não é coincidência. Deus age dessa maneira para demonstrar o que? O seu poder de transformar as coisas menos promissoras na sua vontade, no seu desejo. Assim como Deus escolhe Abraão e Sara, meus irmãos, uma família avançada em idade, sem filhos, para ser o ponto partida do povo de Israel, Ele também escolhe cada um de nós, independente das nossas falhas, fraquezas e os seus pecados nesse exato momento. Essa obediência de Abraão, ela se relaciona com a obediência de Cristo Jesus, que sendo Deus, se humilhou até a morte e morte de cruz. O texto que nós lemos. Jesus, assim como Abraão, seguiu o plano de Deus sem buscar a sua própria segurança e o seu conforto. Ele então faz tudo isso, abre mão da sua glória, de tudo que ele tinha, e vem como ser humano para poder realizar o desejo que é feito desde a eternidade. Ele foi uma escolha improvável para os olhos humanos, nascendo numa manjedoura, crescendo numa família simples. No entanto, a sua obediência foi perfeita, e glória a Deus por isso, porque por causa dessa obediência perfeita, Ele trouxe a redenção para todos aqueles que nele creem. Para nós, a história de Abraão serve como um poderoso exemplo, que a verdadeira fé se manifesta na obediência. Entende, meus irmãos? Não dá para ser cristão desobediente. Não tem. Se nós recebemos o chamado, se eu e vocês, vou me incluir, for encontrado com o Senhor e Deus te diz, vá, não seja desobediente, porque a resposta daqueles que se encontram com o Senhor é ser obediente, mesmo que é improvável. Mesmo que você tenha 75 anos, mesmo que você seja estéril, mesmo que você não saiba falar, mesmo que você seja tímido, mesmo que você ache que não tem condições de fazer alguma coisa, Deus te escolheu e é Ele que vai te capacitar para a grande e boa obra. Então, para nós, esse exemplo é muito importante, mesmo quando somos chamados a fazer coisas que parecem impossíveis, ou quando nos sentimos inadequados. Deus nos chama a confiar nele. Quantos confiam aqui no Senhor? A seguir a sua liderança. Precisamos olhar para Cristo e compreender que a tua palavra é poderosa para mudar nossos corações, mesmo sem conhecer todos os detalhes do que vai ser o amanhã, que vai ser daqui a pouco. A nossa confiança está em Deus e somente nele. Ele não apenas nos escolhe, meus irmãos, e nos deixa, se vira, mas Ele nos restaura completamente, deixa eu te dizer, transformando tragédias em redenção, vergonha em glória. A nossa vida deve ter um foco
o exemplo supremo encontrado em Cristo, somente em Cristo, que ele se humilhou até a morte de cruz, mas ele foi exaltado à mais alta posição. Que possamos aprender com esses exemplos e permitir que Deus nos transforme para ser usado para a glória do Senhor. Primeiro ponto, a humildade de Cristo, versos 5 e 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo aqui nos exorta a ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que ele sendo Deus, e ele é Deus, ele então não se apegou ao seu status divino, mas ele esvaziou-se, tornando forma de servo, de homem sofredor. O Senhor Todo-Poderoso do universo, aquele que criou todas as coisas, ele veio na terra em Jesus Cristo. E o povo de Israel esperava que o Messias viesse e demonstrasse sua força, o seu poder, destruindo então a oposição da época, estabelecendo um reino terrestre e seguro e poderoso. De fato, quando nós lemos as Escrituras, os Evangelhos, nós vamos ver Jesus agindo com poder. Ele curou enfermos, ele abriu vistas, ele levantou pessoas aleijadas, ele acalmou tempestade, ele expulsou demônios, ele andou pelas águas. Mas ele surpreendeu a todos ao mostrar que o seu verdadeiro propósito aqui na terra era servir e não ser servido. O problema da época de Jesus também é o nosso problema. Sabe qual é o nosso problema? É a expectativa versus realidade sobre a vida de Jesus. Por quê? Porque os judeus esperavam um libertador que derrotasse os inimigos com um poder avassalador. No entanto, Jesus mostrou que o reino de Deus não se manifestaria da maneira que eles esperavam. Cristo, ele foi perseguido pelos seus inimigos, abandonado pelos seus amigos próximos, e até mesmo quando ele estava na cruz, ele se sentiu desamparado pelo Pai, quando ele expressa Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Essa experiência dolorosa demonstra a servidão total de Jesus. Ele não veio para exercer um poder coercitivo, mas para servir através do seu sofrimento e morte de cruz, mostrando que o reino de Deus é radicalmente diferente dos reinos que existem neste mundo. Jesus não agiu somente como um libertador convencional, mas em vez disso, ele venceu o mal através da fraqueza aparente, culminando em sua crucificação. No reino de Cristo, as expectativas humanas elas são invertidas, porque os líderes religiosos da época que conheciam as Escrituras, que deveriam então adorar ao Messias, ele chegou, o que eles fazem? Eles rejeitam, eles tramam, eles o matam. E em contraste desses líderes religiosos, os humildes, os marginalizados, as pessoas comuns muitas vezes se apertavam para tocá-lo, para poder vê-lo. Jesus mostra que os valores do reino são diferentes. Marcos capítulo 10, versículo 31 vai dizer: muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Exemplos abundam nos evangelhos: os endemoniados, os leprosos, os cegos, os coxos, a mulher com hemorragia, os pequenininhos, os cegos de Bartimeu. Essas pessoas consideradas como lixo pela sociedade, rejeitadas, não poderiam conviver, responderam à revelação de Cristo e foram trazidas para a frente, para o reino, para andar com Cristo, para viver com Ele, para servir com Ele. Cristo nos deixou um exemplo claro de servidão. Ele demonstrou que a verdadeira grandeza do reino de Deus, ela é encontrada aonde? Na humildade, meus irmãos.
Humildade. E no serviço sacrificial, como é difícil chamar vocês para servir. Não quero. Não, muito obrigado. Estou cansado. Amanhã é segunda. Meus irmãos, fomos chamados para viver uma vida humilde, simples, porque Cristo viveu dessa maneira, e doar a sua vida pelo reino, serviço sacrificial. Em Marcos capítulo 10, 45, Jesus disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A humilhação e a exaltação de Cristo são fundamentais para a nossa salvação. Precisamos ver Cristo dessa maneira, porque foi por isso que Ele nos salvou. Ele se humilhou e Ele foi exaltado. Cristo, em sua natureza divina, esvaziou-se voluntariamente. E palavra difícil, voluntário. Tomando a forma de servo sofredor, para cumprir a obra redentora, para te salvar, para te amar, para te resgatar do inferno. Ele nos chama a segui-lo nesse caminho de humildade, de serviço, confiando que assim como Ele foi exaltado após a sua humilhação, também nós seremos exaltados nele, no seu reino. A humildade de Cristo é um chamado para todos nós. Como seus seguidores, a nossa maneira de viver, ela deve ser inversa aos padrões deste mundo. O mundo não pode ditar para nós o que o Evangelho diz. O Evangelho é que vai dizer para nós como devemos viver. O nosso coração precisa ser humildes para compreender quando nós estamos errando e se submeter àquilo que é necessário. A arrogância não pode existir em nosso coração, porque Cristo em sua glória deixou tudo para vir sofrer por nós, e nós precisamos ter essa visibilidade de Cristo e receber esse chamado para ser também humildes, corações contritos, pobres de espírito, e lançar-se, mesmo sendo fraco, mesmo sendo incapaz, mesmo ainda precisando ajustar algumas coisas, lance-se aos pés de Cristo e permita-se ser usado com poder e glória dele. Que possamos refletir essa atitude de Cristo em nossas vidas, confiando que Deus, em sua sabedoria, Ele usa os fracos para confundir os fortes e os humildes para manifestar a sua glória. Quantos fracos tem aqui nessa noite? Se eu puder levantar os pés também. Mas Ele te escolheu para te usar com o seu poder. Segundo, a obediência até a morte. Versículo 8 ao 9. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome: Jesus Cristo. Você pode dizer Jesus Cristo, meu Salvador. Cristo não apenas se humilhou, meus irmãos, tornando-se homem, que Ele fez isso por nós, mas Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A crucificação era a forma mais humilhante e dolorosa de execução. No entanto, foi através dessa obediência radical que a redenção foi alcançada. Aquilo que parecia ser a maior derrota, Cristo morto numa cruz, a morte dele, sangue derramado, foi transformado na maior vitória pela sua ressurreição. Um aspecto central da vida de Jesus que precisamos entender é a sua obediência até a morte. Cristo, como Filho do Homem, veio para ser levantado, mas não de uma forma que o mundo esperava, no espetáculo, no poder. Cristo veio de forma humilde
e a sua vitória veio através do sofrimento. Em toda a história, nós vamos ver Deus escolhendo pessoas, deixa eu frisar isso para você, menos poderosos e mais sofredoras para realizar suas grandes obras de libertação. E a gente procura quem? Os poderosos, os que estão na mídia, que tem os carrões, que tem muito dinheiro. E Deus quer usar pessoas simples, com poder. Que sejamos usados pelo Senhor. Esses escolhidos não eram poderosos aos olhos do mundo, eram discriminados, eram desprezados. Deus sempre usou os improváveis para realizar e revelar e convencer ao mundo de quem é Cristo Jesus. Veja, Paulo entendeu isso profundamente, essa verdade, quando ele escreve 1 Coríntios, versículo 10, 1 ao 4, e depois eu vou ler o 11. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Esses acontecimentos foram cuidadosamente escolhidos por Deus para nos fazer ver a grande inversão, onde aquilo que parecia ser a maior derrota, a morte na cruz, foi transformada realmente na maior vitória. A vitória de Cristo venceu a morte, destruiu a morte em nosso lugar. Quando Cristo entrou em Jerusalém de forma triunfal, as pessoas esperavam que ele fosse levantado a um trono como um rei vitorioso que libertaria então Israel dos seus opressores. Mas Jesus quebrou essa expectativa ao afirmar que ele seria levantado na terra, não para ocupar um trono terrestre, mas para que ele fosse morto numa cruz. Em João capítulo 12, versículo 32, Jesus disse o seguinte: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aqui ele estava indicando o tipo de morte que ele iria receber, sofrer. Em outro momento, Jesus faz uma poderosa comparação entre a sua crucificação e um evento no deserto, quando Moisés levantou a serpente de bronze. Quem já leu esse aqui no texto? Diz João capítulo 3, versículo 14 e 15: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. No deserto, Moisés, quando o povo de Israel peca e foi punido com serpentes venenosas, e Deus instrui Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste. E aqueles que olhassem para aquela serpente de bronze seriam curados. Isso você vai ver em Números capítulo 21. E da mesma forma, Jesus foi levantado numa cruz para que todos aqueles que olhassem para ele com fé fossem salvos da condenação eterna. Eu te pergunto, para onde você está olhando? Para onde está o foco da sua visão? Ajuste o seu foco. Olhe para aquilo que é real. Olhe para aquilo que é verdadeiro e eterno. Pare de olhar para aquilo que é passageiro. Sabe, meus irmãos, nós estamos envolvidos em tantas coisas que os nossos olhos estão perdidos. Para onde que nós estamos olhando? Para onde que você está olhando? Está envolvido talvez em um pecado ao ponto de não ver que ele está te matando? E insistindo. Está olhando para os desejos dessa terra, que pode te oferecer um conforto, alguma coisa, e não percebe que os seus passos estão sendo distanciados do seu Salvador. Sabe, as bênçãos que se tornam maldição, porque tudo que chega para nós e nos afasta de Cristo é uma maldição, não é bênção. Para onde que estão os nossos olhos? Volte os seus olhos para Jesus.
e obedeça, custe o que custar, perca o que perder. Cristo deve ser a nossa maior bênção, bem, alegria, e Ele nos dá isso, meus irmãos. Ele disse que supriria as nossas necessidades. Deixe de lado tudo aquilo que te faz de benefícios, perca se for necessário, mas se encha da alegria e da satisfação de que Cristo é tudo para você. Cristo demonstrou obediência até a morte, e essa obediência revela a natureza do reino de Deus, onde o maior é servo de todos, onde a exaltação vem através da humilhação, é tudo invertido, onde a vitória é alcançada através do sofrimento e da rendição total à vontade de Deus. A obediência de Cristo até a morte não é apenas um exemplo a ser seguido, mas é a base da nossa salvação. Jesus, o Filho do Homem, Ele veio para ser levantado, não em um trono terrestre, mas em uma cruz, para que no meio da sua morte e ressurreição, nós pudéssemos ter vida eterna. Esse é o foco da nossa visão. Esse deve ser o nosso maior desejo. Jesus foi tratado como se fosse um pecador, e por isso foi amaldiçoado e morto em nosso lugar. Somente quando, pela fé, olhamos para Ele na cruz e compreendemos que Ele carregou os nossos pecados e suportou a morte que merecíamos, a nossa morte, nós podemos ser curados e perdoados. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não confessou Cristo ao teu Salvador. Se esse é o seu desejo, faça isso hoje, faça isso agora no seu lugar. Fale para Cristo: tu és o meu Salvador, eu confesso os meus pecados e eu me coloco à sua disposição, e veja a sua vida mudar por completo. O Evangelho não é esse que está pregando bênçãos, carrões e casas. O Evangelho é o seguinte, meus irmãos: Cristo morreu pelos seus pecados e você estava indo para o inferno, e hoje, quando você reconhece que Ele é o teu Salvador, a sua vida está segura, você não vai mais para o inferno, você estará com Ele em toda a eternidade. Isso é o Evangelho. Não mudarei esse meu pensar e essa minha fé. Pregarei isso para vocês todos os domingos. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Jesus foi tratado como se fosse um marginal, para que encontrássemos vida e vida em abundância. Na cruz, Deus transformou a maldição da morte causada pelo pecado em bênçãos para nós. E você tem respondido a essa bênção? Que possamos compreender e viver à luz dessa grande versão, reconhecendo que no reino de Cristo os valores são transformados e a verdadeira grandeza é encontrada na obediência humilde e sacrificial. Terceiro ponto: a exaltação e a glória de Cristo. No versículo 10 e no versículo 11 diz o seguinte: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por causa então da sua obediência e humildade, Deus exaltou a Jesus à mais alta posição. E diz o texto que lhe deu um nome que está acima de todo nome. E agora, ao nome de Jesus, diz o texto, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A exaltação de Cristo
é a consumação da sua obra redentora. Meus irmãos, ele não apenas vence a morte, mas ele foi elevado à glória para que todos reconheçam a sua soberania, poder. Jesus não se preocupou em ser exaltado aqui nesta terra. Ao contrário, ele viveu de uma vida humilde, de serviço a todos. Se perguntássemos aos youtubers, aos influencers modernos, aos coaches, desculpa se você gosta de coach, não gosto. Me falaram que eu estou igual o pastor coach hoje aqui. Pablo, cadê? Até tirar. Não, hoje está frio, quero me vestir bonitinho. Besteira. Deixa eu voltar aqui. Tá gravando. Se perguntássemos a essa galera aí que está incentivando, ganhando rios de dinheiro para poder ensinar a gente a viver, a esses influenciadores modernos, como podemos vencer na vida? Vamos fazer essa pergunta para eles. Como vencer a vida? Dificilmente eles usariam a vida de Jesus como exemplo. Dificilmente. Por quê? Porque Jesus nasce numa situação humilde. Jesus vive como um carpinteiro. Começou seu ministério em um lugar remoto e morre a 33 anos. Como é que vai incentivar alguém? Faz isso, porque você vai crescer, você vai vencer na vida, mas você vai morrer aos 33 anos. Ninguém vai usar, ainda mais da forma que ele morreu, humilhado numa cruz do Calvário. No entanto, essa vida que aos olhos do mundo pode parecer um fracasso, tornou-se a sabedoria, tornou-se o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Em toda a história da humanidade, pessoas de todas as classes, por causa do poder do Espírito, de condições sociais, encontram em Jesus a paz que excede todo entendimento, a vida que vale a pena. Por quê? Por causa do poder do Evangelho. Os pobres espíritos não se reúnem para discutir os grandes homens, as grandes mulheres poderosos da época ou do passado. Eles desejam conhecer mais sobre Jesus e como ele pode transformar suas vidas. Jesus nunca apresentou-se como forte ou poderoso aos olhos deste mundo. Ele sempre convidou: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu lhe darei descanso. Sigam-me. Jesus nunca se apresentou, meus irmãos, desta forma que o mundo deseja. Ele trocou de lugar conosco. Ele fez a grande troca, a substituição, a morte que nós deveríamos ter, vivendo para que tivéssemos vida, que nós deveríamos ter morrido com a sua morte, para que fôssemos, por causa dele, reconciliados com o Senhor, perdoados e recriados. O apóstolo Paulo profundamente escreve e nos mostra essa realidade em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 20 a 25, ele vai dizer: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura e sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza é mais forte que a força humana. Para o mundo, a
Aos olhos daqueles que desejam ver grandes coisas, Jesus na cruz foi um fracasso total. Mas a história mostrou que a crucificação, na verdade, é a maior vitória. A grande versão é ao mesmo tempo a verdadeira sabedoria e o verdadeiro poder de Deus. Ele revela que a compreensão que o mundo tem de grandeza é uma fraqueza que leva a guerras. E não é isso que a gente está vendo? Conflitos e atrás de conflitos. A compreensão que o mundo tem de sabedoria, baseado na razão sem Deus, ela é destrutiva, é destruidora. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a sua fraqueza é mais forte que a força humana. Confunde tudo, inverte tudo. Os fundadores de qualquer religião morreram, não ressuscitaram, e ao morrer foram rodeados de seguidores, acreditando e seguros que está tudo certo, a nossa religião vai continuar crescendo. Mas em contraste, Jesus, em desgraça na cruz, traído, negado, abandonado por todos, até mesmo por seu Pai. O mundo frequentemente acredita que para chegar até Deus é necessário seguir regras morais, esforços, observâncias, rituais. Pelo esforço nós vamos alcançar a Deus. Não é nada disso, e Jesus mostra que isso não é real. Jesus nos mostra algo completamente diferente. Não podemos nos aproximar de Deus pelos nossos próprios esforços. É Jesus que vem até nós, porque sem Ele nada podemos fazer, nada. Ele desceu até nós, viveu entre nós, morreu por nós, revelando que nossa salvação não depende de nossas obras, mas é pura graça, bendita graça do Senhor. Mas Jesus mostra o teu amor para cada um de nós. Jesus, que não buscou a sua própria exaltação, foi exaltado por Deus. Sua humilhação se transformou em glória, e ele foi dado um nome que está acima de todo nome. No final, toda a criação reconhecerá a sua soberania. Somos chamados a ver a verdadeira grandeza e da sabedoria de Cristo Jesus, que não se conformou aos padrões deste mundo, mas em humildade, eu quero frisar isso para vocês, e obediência alcançou a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Que possamos também, meus irmãos, seguir o exemplo de Cristo, vivendo vidas de serviço humilde. Sirva ao Senhor, confiando que a exaltação e a glória vem de Deus. Para eu terminar, sabe que eu e você precisamos? Mateus registra em suas palavras a palavra de Jesus, e ele nos ensina, que está em Mateus capítulo 16, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, vem, tome e siga. E aí? Estão dispostos? Igreja PB, Atos e Itaipuaçu, estão dispostos a pegar a sua cruz e segui-lo? Esse chamado de Cristo, ele nos leva a entender que, embora sejamos salvos, quantos salvos estão aqui, certos, garantidos por Cristo, que apesar de nós sermos salvos, pela grande inversão realizada na cruz de Cristo, também precisamos passar pela nossa própria inversão pessoal.
A salvação não é algo que nós alcançamos pela nossa própria força e braço. Jesus garantiu a nossa salvação através da vergonha da cruz. Da mesma forma, após a cruz, eu e você, nós somos chamados a viver em arrependimento e fé, reconhecendo a nossa culpa e o nosso pecado. Deixa eu te dizer, você que é desta igreja, você será confrontado sempre a viver uma vida de arrependimento e fé. Você não ficará aqui, se você que quer ficar aqui está chegando, de qualquer maneira. Você foi salvo e lavado pelo sangue de Jesus, e a partir disso os seus frutos têm que aparecer. E vida com Deus é vida de arrependimento e fé. Todos nós aqui, incluindo este como o maior de todos, vou usar Paulo, pecadores, mas precisamos ser pecadores arrependidos. Essa é a diferença. Sabe por quê? Porque eu não quero levar a culpa de que vocês vieram todos os domingos, quintas e eventos dessa igreja e não ouviram falar que precisava se arrepender. Não dá para viver da mesma forma. Amar a Jesus é muito mais do que entender as grandes coisas que Ele fez. É viver, é expressar, é mostrar. O meu desejo é que todos, quando se encontrem com Cristo, seja: venha, amado do meu Pai, entre, este é o teu lugar. E nunca que vocês possam ouvir isso: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Entende, meus irmãos? É grave, é assustador, mas a gente precisa ser sacudido, porque o Evangelho é fácil, e o Evangelho me chama a viver uma vida de humildade, de serviço e de arrependimento. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus: sem arrependimento ninguém verá Deus. A humildade de Cristo deve ser a nossa humildade. Não dá para ter o nariz em pé, não dá para ter arrogância, altivez, não dá para humilhar os outros, não dá para branco rejeitar a gente negra ou preto, conforme, não sei mais como falar. Não dá para rico humilhar o pobre. No reino todos somos igualados, porque todos aqui foram salvos por um único sangue, o sangue de Cristo Jesus. Pergunte a você mesmo: as minhas atitudes têm abençoado ou afastado pessoas? Precisamos refletir isso constantemente. Eu fico pensando, se a igreja de hoje pudesse ver Jesus, será que o reconheceria como Salvador? Estaria se apertando para vê-lo ou tocá-lo? Ou estaria entre os religiosos: crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Isaías descreveu muito bem quem ele era e como ele estava. Diz Isaías capítulo 52, do verso 2 ao 5: ele cresceu diante dele como um broto terno, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos com estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados.
curados. O nosso caminho deve ser sempre nos levar para a cruz e lá obter uma vida de humildade e de obediência. Jesus nos chama a seguir o seu exemplo. Siga o exemplo de Jesus. Pare de olhar para esses que se diz alguma coisa, porque hoje é moda se vestir, colocar um brilho. Sabia que tem gente que compra carro caríssimo só para andar, para dizer que tem alguma coisa para te ensinar? Infelizmente, eu ouço pessoas, olha, eu estou ouvindo, nada contra aqui os psicólogos, meus irmãos, eu estou dizendo, quando o psicólogo está dizendo algo que é contra o Evangelho, eu estou ouvindo o meu psicólogo está dizendo que isso aqui é verdade, mas o que o psicólogo está dizendo é totalmente contrário ao que a Escritura está dizendo. Meu Deus, que Evangelho é esse? Ninguém pode ser maior que o nosso Deus. E porque eles estão todos muito bem vestidos, com glória, majestade, eles têm algo para oferecer do inferno. Mas o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que todo crê. Mas o Evangelho vai dizer para nós, pecadores miseráveis vocês são. Mas o Evangelho também vai dizer para nós, Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Não dá para ser arrogante, não dá para ser nada além de ser misericórdia, Jesus. Eu me rendo a Ti, eu vou servir a Ti. Nós somos desafiados, nós somos músicos para cá, a viver como Cristo viveu, a tomar a nossa cruz diariamente, a seguir a Jesus em humildade e obediência. Lembre-se, a salvação veio através da grande inversão na cruz, e da mesma forma nós devemos passar por nossa própria inversão. Reconheçamos nossa necessidade de arrependimento e fé, e permitamos que a humildade de Cristo nos molde as nossas vidas. Pode vir. Que nós possamos viver, meus irmãos, de maneira que reflita a graça da verdade de Jesus, não apenas em palavras, não apenas mostrando uma máscara, mas em ações que transformam a vida do outro. Isso é o Evangelho. As minhas ações agora é para abençoar uns aos outros. Eu agora penso mais em mim, mais no outro do que em mim mesmo, porque Cristo fez isso por nós. O Evangelho precisa te encorajar a isso. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos encher de Cristo e abençoar o outro. Que a igreja de Cristo, a igreja de hoje, reconheça Jesus como Salvador e Senhor, vivendo sua vida não para a sua glória, mas verdadeiramente para a glória de Deus o Pai. Vamos orar.